olá pessoal. How are you today? Como é que vocês estão hoje? Ok, I am Lee Young, eu sou Lee Young, your English teacher, sua professora de inglês. I'm very happy here, eu estou muito feliz aqui with you, com vocês, ok? It's a pleasure here to be here, é um prazer estar aqui, ok? E espero a gente poder curtir bastante esse momento, essa aula, tá? E sempre abrilhantando a nossa aula, né? A gente tem a parceria da nossa colega grande, professora Dini. Hi, morning class. How are you today? Bom dia, classe, né? Bom dia, meninos. E como é que vocês estão hoje? Estão acordados? Pega o caderno. Vem embora. Bora fazer tarefa. Bora aprender inglês, meu filho. Porque inglês é vida. Vida fora do Brasil, dentro do Brasil, oportunidade de emprego. Então chega. Bora. E também com a nossa colega Helena, que nos ajudam vocês, né, a compreender tudo melhor, tá certo? A nossa intérprete de Libras, Helena. Ok, então, pessoal, nós vamos hoje, né, aprofundar um pouco mais. Vamos lá, não vamos dizer aprofundar, mas vamos praticar um pouco sobre personal pronouns, que a gente já trabalhou numa aula anterior. Né? E vamos também complementar com question words, ok? Então, vamos lá. Só relembrando vocês nossos canais para vocês acessarem, tá? Vocês podem acessar pelo QR Code, ok? Ver nossas reprises depois pelo Educa Recife, né? Pelo canal do YouTube, ok? Não se esqueçam de assistirem às aulas, participem. E hoje nós teremos uma atividade no final, um desafio, que eu acho que vocês vão curtir, que, professora Dini, eu vou precisar da sua ajuda para você dar aquele recadinho, como eles podem depois, né, dar o retorno dessa atividade para a gente, tá bem? Exato, ensine, ai. Vamos lá, então vamos começar. Para começar a nossa aula, a gente vai fazer, como eu falei, a gente vai trabalhar com personal pronouns e question words, pronomes pessoais e palavrinhas de perguntas, tá? Então, a gente vai começar pelos diálogos. Nós temos aqui uma imagem, né, com dois coleguinhas conversando, acenando um para o outro, como vocês estão vendo. E, normalmente, um coleguinha e outro, quando se encontram, que acenam, o que eles costumam dizer? Nós temos aqui algumas palavras, algumas frases, na verdade, e gostaria muito que vocês tentassem identificar alguma palavra que vocês conheçam, tá certo? Então, nós temos a primeira frase da menina. Hi, how are you today? Eu acho que vocês já ouviram essa frase em algum momento aqui hoje. Aí o menino responde assim, Hi, what's your name? Aí a menina fala embaixo, we are not siblings. E ele responde, ele fala o seguinte, we are cousins. Na verdade, eles dois, tá? Eu vou explicar a vocês. Os dois coleguinhas estão conversando com vocês, tá? Com vocês. Então vamos tentar identificar algumas palavrinhas dessas falas desses amiguinhos. Na minha lógica, na lógica da professora aqui, eu acho que vocês devem conhecer algumas palavrinhas da primeira frase, como how, you, são palavrinhas que vocês precisam identificar. No segundo balão, da menina ainda, nós temos o not, né? O primeiro balão do menino, nós temos a palavra name. E o segundo balão do menino, nós temos we. Então, são palavrinhas que talvez vocês já em algum momento já viram, tá? Já, né, passaram por vocês, tá? Então, o que vocês acham que significa you? Né? Do primeiro balão da menina, you. E o segundo balão, o que vocês acham que significa not, né? Not. O primeiro balão do menino, name. E o segundo balão do menino,
a palavra we, né? Como nós vimos numa aula sobre personal pronouns. Então, pronto. Quem conseguiu mais ou menos identificar as palavrinhas, ter uma ideia do que significam as palavrinhas, vão perceber que o primeiro balão, hi, que a gente usa aqui sempre com vocês, que é oi, né? How are you today? How are you? Como você está hoje? Esse you pode ser você ou vocês, beleza? Porque you é uma forma única para o singular e para o plural, como a gente viu. Aí vai depender do contexto. Se por acaso aqui a professora está falando com vocês na sala, então esse you torna-se vocês. Mas se por acaso a professora falar com um aluno sozinho, individualmente, aí eu vou falar você. Por exemplo, se agora a professora ali falar direcionando com a professora Ginny, eu vou falar how are you today? Esse how are you today vai ser como você está hoje. Não é isso, Ginny? Exato. I'm fine, thank you. Oi, eu welcome. Estou bem, obrigada. You're welcome, de nada, né? Aí, ela faz essa perguntinha. E o menino, ele fala o seguinte com vocês. Hi, olá, né? Oi, what's your name? Então, what's your name? Acho que muita gente já escutou isso em sala de aula, inclusive. Qual é o seu nome, tá? Aí a menina fala também com vocês. We are not siblings. We are not. Not quer dizer não, né? E we, nós vimos na aula de personal pronouns, significa nós, tá? Então, se ela diz nós é alguma coisa não, então nós não somos. Nós não somos o quê? Siblings, irmãos, tá? Irmãos pode ser menino com menina e assim vai, tá? Siblings é o irmãos em geral, ok? Aí o menino responde, o menino fala o que para vocês? We are cousins. We, novamente, nós, are, somos, né? Nós somos primos. Olha, então esses dois coleguinhas que estão aí não são irmãos, são primos, né? They are cousins, ok? Então nós aqui trabalhamos, olha, perceba que nós trabalhamos com personal pronouns, pronomes pessoais, né? We, trabalhamos com palavrinha de pergunta, como how, como what, são famosos question words, ok? Então, sempre vão praticamente andar juntos em interrogativas. Então, aqui nós temos uma estrutura, porque vocês observam que a gente usa muito o verbo to be. Então, o verbo to be vai ser sempre relembrado a vocês, tá bem? Então, estrutura para o verbo to be. Lembrando que o verbo to be, as três formas do presente, está falando no presente, o que acontece hoje em dia, no seu cotidiano, tá certo? Na sua rotina. Tem três formas, que é am, is e are. O am é usado exatamente somente para o I, o pronome pessoal I. Is é usado para os sujeitos da terceira pessoa do singular. E o are é para o restante dos sujeitos, tá? Eu coloquei aqui para vocês no slide pronomes pessoais, mas pode ser convertido em nomes, em sujeitos nomeados, tá? Por exemplo, no lugar de he, que é ele, eu poderia colocar nome de um coleguinha, Pedro, Paulo, Manuel, José. No lugar de she, ela, eu poderia colocar nome de Ginny, Helena, e assim vai, ok? E como eu coloquei no exemplo também, it é tudo que não é ser humano, ok? Lugar, objeto, animal, tudo. E o resto é nomeado a todos, é usado a todos. Aí vocês têm uma estrutura aqui rápida, relembrando a vocês, tá? A forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa, a gente vai ver melhor ainda, tá? Agora nós temos um exercíciozinho, só para a gente se familiarizar com o verbo to be, tá? Que vocês estão vendo o quanto ele é importante, né? Então vamos tentar ver, né? De acordo com o slide anterior, vocês viram quando se usa am,
quando se usa is e quando se usa are. A gente vai agora completar esse exercíciozinho com am, is ou are. Então, só para quem não prestou atenção, eu vou voltar aqui rapidinho para vocês observarem. Então, am é somente quando o sujeito for eu. Is, somente quando o sujeito for a terceira pessoa do singular, quer dizer, he, she, it, quer dizer, ele ou ela, ok? E os demais vão usar are, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos aí um exercíciozinho, também 2 coleguinhas dialogando. O enunciado é look and complete the dialogue. Olhe e complete o diálogo. Vocês vão completar o diálogo com am, is ou are. Letra A vai ser uma pessoa falando e a B outra pessoa falando, ok? Então, temos 2 pessoas conversando. Começando pela letra A primeira pessoa falando, a pessoa fala, hi, I, alguma coisa, John, tracinho, não sei o que lá, you, Nancy. Né? Então, vamos ver quais são as formas do verbo to be que vão encaixar nessas lacunas. Gente, vocês têm que, vamos lá, primeiro, observar quais são as palavras importantes para identificar qual é a forma do verbo to be que você vai utilizar. Professora Dini, para a primeira lacuna, qual seria a palavrinha que você observaria para ver qual é a forma do verbo to be que você usaria? O sujeito I. Então, o sujeito I. Perfeito. Então, depois do I, qual é o objeto? Qual é a forma do verbo to be que você iria usar, né? E a segunda lacuna, qual seria a palavra que você usaria como palavra-chave? You. You. Perfeito, perfeito. Então, já saquei aí como é, já tem a resposta, hein, gente? E vocês aí tem a resposta? Então, bora na resposta. Vamos lá. Então, para a primeira lacuna, eu vou identificar o I. Eu sei que depois do I vai ser o am. Então, como a professora Dini comentou, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai observar se tem mais algum que seja I. E se tiver, a gente já vai destacando e vai completando com am. Exato, aí já já vai acelerando. Então, a gente viu que tem vários I's. Eu estou destacando aí no slide para vocês em verdinho, né, na cor verde, tá? E vocês vão preencher todos eles com am. Ok? Pronto, já facilitou a vida, né? Olha só, já fez quase todo o exercício, quase, né, gente? Falta pouco. E a segunda lacuna, como a professora Dini falou, né, a palavrinha-chave é you. Então, a gente faz o seguinte, vamos destacar todos que tem essa lógica da palavrinha you, tá? Que é você ou vocês. Então, vamos lá. Então, temos you em 2 lacunas, né? Então, sabemos que com you a gente vai usar are, ok? Então, a gente usa are. Como são perguntas, o verbo vem antes do sujeito. Aí só fica restando uma última lacuna. Dessa última lacuna, qual é a palavrinha que eu poderia usar como palavra-chave? Professora Dini, tem alguma ideia? Não é nada ensaiado, viu, pessoal? Is. Não, eu quero a palavra-chave. Você já está dando spoiler. My name. My name. Muito bem. Essa professora daqui a pouco está dando aula de inglês. O Sabino entrou agora. O Sabino, ele é de 6º ano da Escola Municipal da Iputinga. E ele já colocou, e ele já trocou, vê como ele assim, rapidamente ele trocou, ó, a letra A, você pode chamar de Antônio. Olha só. A letra B, ele já botou assim, já trocou o nome, pode ser Bia. Olha só, quem participa é assim, desenvolve, olha, uma pensando, esperteza, né? Uma inteligência, É daí que começa a pensar em inglês. Muito bem, Sabino, muito bem. Então, olha, como a professora Dini falou, essa última lacuna que nos resta, a palavrinha-chave vai ser my name. O que é my name? Meu nome, a gente viu que name é nome.
meu nome. Nome não é pessoa, não é gente. Então, a gente troca pelo pronome oblíquo it. Se usa o pronome oblíquo it, qual é a forma do verbo to be que a gente vai usar? E aí, professora? Jean? It. It vai usar qual a forma do verbo to be? Is. Is. Pronto. Terminamos essa atividade. Então, eu coloquei aqui, ó. My name é a mesma coisa que it, que vai ser is. Fechado. Terminamos a primeira. Acabou. Olha legal, aí, gente? facinho, E aí, facinho. Sabino, você gostou? Que maravilha. Nossa, diz aí, Sabino. Oh, que delícia. Vamos lá. Então, aí vocês vão ter o slide que vocês podem depois acessar com as traduções, com a tradução do diálogo, beleza? Vamos ler rapidinho, né? Ele fala, Hi, I'm John, are you Nancy? Oi, eu sou John, você é Nancy? Yes, my name is Nancy. Sim, meu nome é Nancy. Nice dress. Are you a teacher, Nancy? Bonito vestido. Você é uma professora, Nancy? Aí Nancy fala, No, I'm not. Não, eu não sou. So, what do you do? Então, o que você faz? Oh, I am a businesswoman. Oh, eu sou uma empreendedora, mulher de negócio, né? Business é negócio, woman, mulher. Então, mulher de negócio, ou se não, empreendedora, hoje em dia, né? Empresária. Aí ela fala, and you, John, about you, John? E você, John? Aí ele responde, I am a soccer player. Eu sou um jogador de futebol. Ela, oh, really? Oh, sério, né? Que legal, assim, né? Então, pronto, terminamos o primeiro. Tá? Aqui tem uma estrutura das formas afirmativas, mostrando para vocês, relembrando a vocês, que o verbo to be pode significar ser ou estar. Ser ou estar. Então, vocês têm aí exemplos do verbo to be, tanto no valor de ser, como no valor de estar. Aí vocês têm a estrutura da afirmativa, da negativa e da interrogativa, tá? Isso só para relembrar vocês. E agora, aquelas que eu falei para vocês no começo da aula, question words, palavrinhas de pergunta, ok? Olha só, nós temos uma imagem aqui com uma mulher cheia de interrogação. Já está mostrando que ela está morrendo de dúvida. Ela olha para você e... Aquela cara, what? Né? O que você acha, Dini? Esse what? What? My gosh! What's happening? Exato, olha, a gente escuta muito né? em filme, em série, né? Uh-huh. Ou o coleguinha chega na sala da aula e olha assim, what? Né? Tem sempre aquela surpresa. E a outra o outro faz assim, how? Né? Então, o que essas duas palavrinhas de pergunta significam? Vocês usam muito, já ouviram muito, tá? Então, what significa o que ou qual? E how significa como. E dentro de um diálogo, nós temos agora uma imagem com duas menininhas, né? Que estão conversando entre elas. Vamos ver. A primeira menininha fala, Hi, how are you, Jane? Acho que todo mundo já sabe o que significa. Hi, how are you, Jane? Né? Aí uma, então, está falando com a outra é Jane. Aí a Jane fala, I'm fine. And you, Claire? Eu estou joia, ok, né? Ótima. E você, Claire? What are you doing here? Né? What are you doing here? Aí a Claire fala, I was looking for you. What are you gonna do on this weekend? Aí a Jen fica, vamos agora ver o que elas estão falando. Novamente, eu gostaria que vocês, antes de traduzir todo, era bom vocês selecionarem algumas palavras que vocês já têm familiaridade, tá? Então, o diálogo é, olá, como você está, Jane, né? Eu estou bem. E você, Claire, o que você está fazendo aqui? Aí a Jane fala, eu estava procurando por você. Né? O que nós vamos fazer neste final de semana? Aí a Claire fala, tá pensando, tá? Então, nós temos um diálogo aí, simples, que vocês poderiam usar normalmente no dia a dia,
não perguntando final de semana, talvez até no dia seguinte, né? Tomorrow, usando a palavra tomorrow. E vocês estão usando aí, estão empregando personal pronouns, pronomes pessoais e WH question, palavrinhas de pergunta, tá? Question words. Aí vocês têm uma tabelinha, relembrando vocês dos question words, das palavras de pergunta, né, que são chamados de question word, WH questions, words, são chamados de WH, palavras de pergunta, porque a maioria, com exceção de uma, todas elas começam com WH, ok? E aí vocês têm a tabelinha com com as traduções, ok? Aí agora nós temos uma imagem, só para a gente reforçar essas palavrinhas de pergunta, né? Duas pessoas numa lanchonete olhando o cardápio. Então, quando se olha o cardápio, normalmente a gente pergunta o quê? Olha só, o quê, né? What do you want? Então, são frases simples que vocês podem já, né, usando no dia a dia de vocês. What do you want? Quer dizer o quê? O que você quer. What, o quê? Do you, você, want, quer. Ok? I want a cup of coffee. You want a cup of coffee. Ela quer uma xícara de café. A professora Jean já respondeu. Ok? Agora nós temos aqui uma menina falando com um robô. Né? A menina parece meio desolada, assim, né? Num ambiente... Meio perdida, meio né? Perdida, Inóspito, né? Assim, né? Aí a menina pergunta ao robô, né? Hi, what's your name? Olá, né? Oi, qual o seu nome? Aí o robô fala, Hi, my name is Patty. Oi, meu nome é Patty. And yours? E o seu? Olha, cuidado, yours com o Szinho, RS, não é you. You é você ou vocês. Yours é seu, sua, seu, suas. Muito cuidado, tá? Ok, nós temos aqui agora uma imagem com o menino segurando a barriga parece fazendo um barulhinho. Aí ele está pensando assim, what time is lunch time? Professora Dini, o que você acha que é essa pergunta? What time is lunch time? Que horas é o almoço? Que horas é o almoço? Exatamente. Lembrem-se, a palavra lunch significa almoço. Não é almoçar, é o almoço. Então, what time é uma expressão de pergunta. Quando a gente fala... Desculpa. Engasguei. Quando a gente fala question, perguntas, podem ser palavras ou expressões. Então, vamos lá. Então, que horas é a hora do almoço? Agora, outra imagem. Obrigada. Agora, outra imagem. Um menino no aeroporto e um avião decolando. Ai, meu Deus, e ele tá cheio de mala de viagem também. Tá triste ele? Então, o que você acha que ele deve estar pensando? Ele deve estar se despedindo de alguém e fala assim, when are you coming back? Oh. Né? Esse when vai indicar o quê? Quando é viagem, vai indicar o quê? Tempo, né? Então, when é quando. Então, quando você volta, tá? Ou quando você vai voltar, ok? Aqui tem uma outra atividade, né? Um diálogo novamente, que eu vou deixar para vocês, tá? Para vocês tentarem responder. Quem sabe seu número pra gente. Eu vou tirar um print agora para poder responder. Podem tirar um print, né? E vão tentar fazer, tá? Depois vocês vão ver que tem a resposta para vocês. E a gente vai encerrando, mas eu queria lançar a atividade para vocês, que eu vou precisar da parceria da colega. Opa, desafio. O desafio é o seguinte, vocês vão seguir... How can I say desafio in English? Como é que eu digo desafio em inglês? Só um instantinho, deixa eu só complementar. Juro que vai ser um desafio também. Siga o exemplo abaixo e faça um dominó com os WH question words do slide 17, divirta-se. Vejam bem, vocês lá no slide 17, vocês têm a tabelinha do WH question, como eu falei para vocês.
vocês vão criar um dominó. Aqui está um exemplo, um modelo, como vocês devem fazer o dominó. Vocês vão contar quantos WH questions tem. Então, é a quantidade no mínimo, de diferenças que vocês vão ter, tá? Então, vocês sempre vão colocar uma ponta o WH question em inglês e outra ponta o WH question em português. Não os mesmos, diferentes, tá? Por exemplo, aqui tem no exemplo, who, que significa quem, vai estar em outra pedra. Tá? Tá em outra pedra. Quem, né? Quando, embaixo do who, que é when, também vai estar em outra pedra. Então, vocês vão ter sempre um lado em português, um lado em inglês, agora com significados diferentes, que é o objetivo do dominó se encontrarem no final, tá certo? Então, essa atividade vocês vão fazer. E, professora Dini, eu vou me despedindo, agora, sua vez, me ajude como eles podem criar e mandar pra gente, quem sabe, né? Gente, vocês podem gravar o passo a passo e depois gravar a partezinha jogando, mandar pro Ensine e participar desse concurso de vídeo aqui da Prefeitura da cidade do Recife. E, professora, quem sabe a gente não pode convidar algum deles virem apresentar pra gente? Com certeza, fazer o mão na massa aqui com a gente. Uau, vamos lá, pessoal, vai ser uma delícia. Pronto, gente, então, assim, muito bom ter estado aqui com vocês, espero que vocês tirem proveito, né? Agradeço muito a participação da professora Dini, da colega Helena, e a gente se vê em breve. See you soon. Bye!